Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa especial Anuário do Ceará. Aqui na TV, nós discutimos uma série de dados sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos da publicação com mais de 150 anos de vida. E o assunto de hoje diz muito do novo anuário. A versão impressa, ele junta a edição online com as múltiplas possibilidades do Big Data. Pelo meio digital, o leitor pode acessar conteúdos exclusivos, como infográficos e mapas interativos. Exemplos disto são os capítulos Administração Pública, Infraestrutura e Ceará Universitário. E no estúdio hoje eu recebo um dos responsáveis pela excelência do anuário no trato das informações, o diretor executivo da Conjecto, Renilton Oliveira. A Conjecto foi a empresa responsável pela implantação do portal Big Data do Anuário do Ceará. Fique com a gente, o programa especial Anuário do Ceará começa agora. Uma edição é eficiente quando consegue ser de fácil navegação e também de fácil compreensão pelo leitor, intuitiva, capaz de atrair a atenção e oferecer o maior número possível de cruzamentos de dados. E o site do Anuário do Ceará, que você vê aí na tela, o www.anuariodoceara.com.br, segue este princípio. Oferece uma série de conteúdos muito fáceis de acessar e de entender. E um dos responsáveis por esse trabalho é Renilton Oliveira, que eu recebo hoje no estúdio. Renilton, obrigado por você ter vindo, prazer recebê-lo. Muito obrigado, Jocélio, o prazer é todo nosso. No ano passado, a gente também teve uma conversa no programa do Anuário e, naturalmente, o Anuário, ainda que seja um dos ativos dele seja a tradição, 150 anos, ele a cada ano são novos conteúdos, há inovações. Todo ano o Anuário conversa com o Conjecto, trabalham, fazem uma mineração dos dados, fazem cruzamentos. Esse trabalho de manuseio dos dados, Renilton, é determinante para uma publicação como essa, porque o dado estanque não diz muito. Como é que é feito esse trabalho de Big Data no Anuário? O que você descrevesse para o nosso leitor? Ok. Muito bem, Jocélio. Então, você destacou muito bem a tecnologia e as ferramentas e os mecanismos de análise de dados que estão presentes hoje no portal do Anuário do Ceará, através das visualizações de dados. Elas permitem que o usuário ele tenha um olhar, ele tenha um acesso, ele pode extrair insights desses dados de uma maneira muito mais fácil e intuitiva. Esse foi, digamos assim, a motivação inicial desde nossa primeira iniciativa em trazer essa tecnologia para... Você criou um slogan, você disse tirar insights do site. Perfeito. É infame, mas vai funcionar. Sim, exato. Então, assim, extrair insights a partir dos dados, e esses dados estão no site, então eles são o objetivo, são a motivação que nos levou a trazer essa tecnologia, a nos juntarmos à Fundação Demócrito Rocha, ao Jornal Povo, nessa iniciativa de trazer esse conteúdo de uma maneira interativa. E isso traz diversas possibilidades, porque o usuário do portal, o indivíduo, as pessoas que estão interessadas nesse conteúdo, eles têm também motivações diversas. Você tem pessoas que estão interessadas em acessar dados sobre economia, você tem pessoas que estão mais interessadas em buscar informações de programas sociais, pessoas que estão mais interessadas em fazer pesquisa relacionada à infraestrutura, e esses dados podem ser analisados, podem ser visualizados e, mais ainda, eles podem servir de insumo para outros tipos de análise e outros tipos de pesquisa que são alimentados a partir desses dados. Ou seja, você está me dizendo o seguinte, como o anuário tem um leque muito aberto, ele precisa conversar com cada público numa linguagem que seja adequada para cada público, No caso vamos destacar um capítulo aqui, por exemplo, dos vários que vocês trabalharam. Sim. Você destacaria, por exemplo, Ceará Universitário, sim, por exemplo. O Ceará Universitário é um capítulo que traz informações relacionadas à educação no estado do Ceará. E o superior está tudo lá, né? E a educação superior está tudo lá. Então você tem informações que estão relacionadas à infraestrutura, aos equipamentos, às escolas que estão instaladas nos diversos municípios do estado do Ceará. Aqui quais os cursos que estão associados a essas escolas, em que turno eles são oferecidos. Então você tem uma série de informações que são muito ricas e que podem ser trabalhadas com diversas perspectivas.
né? Com a perspectiva de identificar, por exemplo, onde existe maiores oportunidades ou maiores demandas ou maiores carências para oferecer determinado tipo de programa educacional, de que forma a população de uma determinada região do estado pode ser melhor atendida através de programas educacionais. Então, são perguntas e são insights que podem ser extraídos a partir dessa base de dados, e a tecnologia, as ferramentas de visualização de dados, as ferramentas de preparação de dados que nós utilizamos para disponibilizar isso para o público do anuário são fundamentais para trazer isso de uma maneira eficaz. Eu lembro agora de um capítulo novo, de um conteúdo novo, que é o Índice Comparativo de Gestão Municipal, né? Sim. Que é um índice IPES/Anuário do Ceará. Sim. Nós encomendamos ao IPES esse estudo. Sim. E na edição, lembro bem, o Leonardo lá da sua equipe, sim, sentado com a nossa equipe aqui do anuário, e mostrando, né, a melhor forma, discutindo a melhor forma de apresentar aqueles dados. Quer dizer, o IPES trabalha com algumas variáveis, e aí lá, a partir do trabalho de vocês, sim, o leitor clica e vê qual o desempenho de cada município de maneira animada, não é? Isso. Construindo os vetores que compuseram o índice de uma maneira muito mais clara, né? Muito mais didática. Né? Exato. Então você está trazendo um ponto aí muito importante. O que acontece é o seguinte, existe uma proliferação de dados que acontece numa velocidade muito alta, e daí veio a ideia do Big Data, Sim. que isso acontece em todas as perspectivas, na perspectiva das empresas, na perspectiva corporativa, na perspectiva da administração pública. Então, a cada ano, você tem novas fontes de dados e você tem novas formas de aferir, digamos assim, indicadores que estão associados, por exemplo, à administração pública. Então, um dos indicadores que é muito conhecido, por exemplo, quando se trata de avaliar o bem-estar da população dentro de um município, é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Então, esse é um indicador que, na verdade, é composto e é trabalhado, calculado em cima de várias informações socioeconômicas, por exemplo, o índice de saneamento que cobre uma determinada região, uma determinada cidade, um bairro e assim por diante, o número de pessoas que são escolarizadas. Então, quando você e o anuário tem essa virtude, coloca o anuário, o projeto em si, de trazer novos conceitos, como, por exemplo, avaliar novas formas de avaliar a performance da administração municipal. Isso é importante porque isso serve de referência para, por exemplo, o eleitor. Estamos à véspera do processo de eleição. Claro. Então, ter formas de avaliar a eficiência, a eficácia da administração municipal a partir de dados e não a partir de simplesmente da opinião do eu acho isso, eu acho aquilo, mas você efetivamente avaliar. Sai do empirismo, né? Do empirismo e avaliar com clareza, com objetividade e a partir de dados, isso torna, digamos assim, esse é um instrumento de aperfeiçoamento da gestão municipal, um instrumento de aperfeiçoamento da própria cidadania. A propósito disso, interessa muito pouco a quem comanda certas áreas que isso seja muito claro, né? Os mecanismos estão sendo criados, os portais da transparência da vida, as leis de acesso à informação. Isso. Mas se você tem lei de acesso, tem portal de transparência em linguagem hermética, não é? Necessariamente não são, mas vamos lá. Se você tem uma linguagem hermética, técnica, permeada pelo juridiquês, pelo engenheirês que seja, não vai adiantar muito. Então é legal poder ter um acesso de maneira inteligente, né? Porque Sim. O estudante lá no colégio, né? O cara que não é necessariamente técnico vai entender, né? Perfeito. Tem um sentido cidadão nisso aí. Sem dúvida. Assim, acho que a palavra de ordem nessas iniciativas é transparência, né? Sim. Então, às vezes, digamos assim... Ou clareza, como queira, né? Exatamente. Porque alguém já disse que transparência é aquilo que não se vê. Mas, enfim, clareza que seja, transparência. A transparência é no sentido e a clareza é no sentido de você disponibilizar para a população as informações que são de propriedade dela. Essas informações, elas não são de propriedade de um gestor, de um político, elas são de propriedade ou de uma instituição qualquer, do judiciário, elas são de propriedade da população. Então, e a população tem o direito de acessar essa informação da melhor forma possível. Às vezes, como você bem colocou, usa-se o pretexto, estou trabalhando no sentido de dar maior clareza. Aí coloca um documento de 500 páginas, 200 páginas, às vezes que não tem
pouca possibilidade de tratamento da informação, mas que, de fato, a rigor não traz nenhuma clareza ou nenhuma transparência, como queira, para a administração. Então, é fundamental que as iniciativas da administração pública sejam no sentido de facilitar o acesso à informação, seja através de aplicações, mas fundamentalmente seja através de ferramentas, de soluções, porque essas ferramentas, essas soluções é que vão gerar as aplicações específicas, que são a demanda da sociedade. Aplicações que podem estar no celular, aplicações que podem estar na web, aplicações que podem estar integradas com o próprio sistema de gestão da sua empresa. Então, existem inúmeras formas, mas para isso funcionar, é necessário que a população tenha acesso àquilo que lhe digamos assim, que lhe pertence, que são os dados que são gerados pela administração. Tem uma coisa interessante no trabalho de vocês, é que nós, enquanto jornalistas, né, e que editamos o anuário, inclusive, a gente sabe não é que a gente saiba, a gente procura identificar o que é melhor para o leitor, sempre pensando na perspectiva do leitor. Perfeito. Se o jornalista fizer alguma coisa pensando no que é bom para ele, ele vai ler sozinho. Então, a gente pensa sempre o que é que pode ser legal para o leitor. Agora, como chegar a esse leitor, a ferramenta, a aplicação, isso é muito a Conjecto que trabalha, naturalmente, que é o métier de vocês. Exato. Então, a gente leva o briefing, conversa, né, a equipe vem e vocês trazem as soluções. Eu acho que esse é um diferencial. Não é um trabalho, digamos, frio. Exato. É tecnologia, mas não é fria. Ela pode se dissociar do sentido que a gente está falando aqui, de aplicabilidade. Aplicabilidade. Então, e eu acho que esse também é um ponto muito importante quando se fala de ciência de dados, quando se fala de inteligência artificial, quando se trata de aplicações que envolvem análise de dados de alguma perspectiva. Existem, digamos assim, componentes e plataformas tecnológicas bastante sofisticadas para extrair insights, extrair informação útil e relevante para o usuário de uma determinada aplicação ou para o leitor do anuário, por exemplo. Então, é fundamental que o que se constrói no sentido de analisar esses dados, de aplicar camadas de inteligência a essa informação, ela tem a perspectiva do usuário, ela tem a perspectiva do leitor. Então, quando você vai para um ambiente corporativo, por exemplo, que também, como você colocou, o escopo do nosso trabalho diário dentro da Conjecto e com os nossos clientes que estão espalhados pelo Brasil inteiro, sempre a questão como é que eu tiro proveito, como é que eu extraio o benefício dessa informação que está gerada dentro da empresa ou então gerada fora dela. Então, na perspectiva do anuário, essa questão se aplica muito bem também. Eu vou chamar o intervalo, Renilton, mas eu quero voltar falando de formação de pessoal, tá? Formação de gente, como é que você trabalha isso, em que medida os nossos jovens saem da academia preparados para atuar nessa área. Sim. E saber de mercado também, porque eu sei que você tem mais clientes em São Paulo do que no Ceará. Queria saber como é que é essa realidade de mercado hoje. Daqui a pouco a gente continua. Ok, José. O programa especial Anuário do Ceará faz um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com o Renilton Oliveira sobre Big Data e Anuário do Ceará. Até já! Estamos de volta com o programa especial Anuário do Ceará. Eu converso hoje com o cientista de dados Renilton Oliveira. Ele dirige a Conjecto, uma empresa cearense que atua nessa área em todo o Brasil. O nosso assunto, Big Data. Renilton, deixei no ar uma questão. Formação de pessoal. Gente, você tem gente muito qualificada lá na Conjecto. Você me falava que a turma, a garotada, né, inclusive, Sim, né? Isso. E eu lembro que do ano passado para cá teve uma mudança no time e tal. Exato. Essa turma é formada aqui, o pessoal fez pós na França, você me falava isso. Qual o perfil desse pessoal e em que medida a academia prepara o pessoal para atuar com esse trabalho de ciência de dados? Jocélio, essa é uma questão muito importante para as empresas, para as instituições públicas também, né? Esse déficit de pessoal para trabalhar nessa área. Então, isso é um desafio que não é uma particularidade apenas do Ceará, não é uma particularidade apenas do Brasil, é algo que se percebe numa escala global. Existe uma pesquisa da McKinsey, que foi publicada já há 5 anos aproximadamente, onde ela levantou essa questão
do déficit de pessoal e que, se nada fosse feito, tá entendendo? Nós chegaríamos a esse momento de 2018 lá no mercado dos Estados Unidos, com um déficit aproximadamente de 300 mil cientistas de dados, faltando para preencher vagas no mercado, e também tão importante quanto isso, ou talvez mais importante até, mas também com gestores e executivos e empreendedores com o conhecimento, não técnico, mas a percepção de que a ciência de dados, a inteligência artificial, esses mecanismos de inferência podem fazer uma diferença significativa do negócio, nos processos de negócio das empresas e na administração pública. Então, existe de fato um problema para a formação de pessoal técnico, mas esse tem está se buscando soluções a partir da academia, de parcerias com a academia, e está se buscando soluções também dentro das instituições que estão, como a Conject, por exemplo, que tem procurado formar pessoas dentro dos projetos que desenvolve para facilitar isso. Nós, como você bem colocou, trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, pessoas que têm formação na área de computação, mas formação também na área de engenharia, que conhecem modelos estatísticos, que atuaram também de uma maneira global, que hoje realizam projetos no Ceará, que realizam projetos em outros estados do Brasil, que tiveram experiência fora do país. Tivemos pessoas que fizeram parte da graduação nos Estados Unidos, outras na França. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar, mas ao mesmo tempo uma equipe que também tem uma perspectiva global em relação ao uso da tecnologia e como ela pode ser útil para as empresas. E você recruta esse pessoal de que forma? Você recruta gente da academia normalmente? A gente tem recrutado, na maior parte dos casos, gente da academia que tem tido algum destaque, que tem tido também, alguma experiência com aplicações de análise de dados, aplicações de inteligência dentro das empresas, né? A sua carteira de clientes é formada, sobretudo, por clientes públicos ou privados? A maioria de clientes privados, né? E qual é o uso principal desses dados? É para conhecer cliente? É para trabalhar com algoritmo? É para, por exemplo, acertar no target correto? Como é que trabalham isso? Como é que é a aplicação disso? Excelente. Olha, existem diversas aplicações. A gente trabalha com empresas que atuam em diversas verticais de negócio. A gente tem empresas que atuam no segmento, clientes que atuam no segmento de consultoria, talvez os mais expressivos, a Falcone Consultoria, a KPMG, são clientes da Conjecto, que atuam, por exemplo, prestando serviços que usam a nossa expertise para chegar nos seus clientes. A gente também tem clientes em outras áreas, no setor financeiro, no setor de varejo e assim por diante. E as aplicações são as mais diversas. As aplicações, quando se fala de Big Data, quando se fala de inteligência, normalmente você tem 4 perspectivas, sabe, Jocélio? Você tem uma perspectiva que é o seguinte, que é olhar o passado. A perspectiva que a gente chama de análise descritiva. Então, é entender o que é que aconteceu de fato em relação aos seus processos de negócio, às suas transações financeiras, a sua relação com o seu cliente. Então, a partir daí, você pode começar a fazer inferências, fazer uma inferência do tipo de diagnóstico, por que minha unidade, minha loja na região tal dá certo, por que a outra não dá, entendendo? Então, como é que você responde perguntas desse tipo de maneira assertiva, de novo, sem depender da intuição ou da experiência, ou simplesmente da opinião pessoal de alguém. Não que você abra mão disso, né? Exato. Mas você não pode abrir mão, mas você conta com ciência. Com ciência. A partir daí você vai para uma outra perspectiva, que é o que a gente chama de análise preditiva. É você literalmente, a figura que eu costumo colocar, da bola de cristal, né? É você tentar antecipar o futuro. E é isso que, hoje em dia, tem feito muita diferença, tanto do ponto de vista de empresa, quanto do ponto de vista de profissionais. Então, por exemplo, uma aplicação muito típica que acontece na área de saúde, quando se fala de predição, é você, a partir, por exemplo, fazer diagnóstico. Então, é isso que os médicos fazem o tempo todo, a partir de sintomas, a partir do histórico de um determinado indivíduo, tentar inferir que tipo de enfermidade eventualmente tem e, a partir daí, derivar um tratamento que melhor se adequa àquele indivíduo. Então, esse tipo de inferência, hoje, pode ser extremamente facilitado com o uso de soluções de inteligência, com o uso de soluções de ciência de dados, né? E já tem experiências muito
exitosa nesse por sentido. exemplo, Renilton, para um médico farejar, ou enfim, antever, ou entender o perfil do paciente, ele vai ter que se alimentar, para chegar a ele tem que ter dados, né? Dados. Como é que você monitora a vida desse paciente? Como é que você oferece essa munição para ele? Olha só. Um exemplo, assim, que seja fácil. Sim, já existe, por exemplo, já há algum tempo, sistemas, aplicações que são utilizadas para, por exemplo, fazer o registro do prontuário dos pacientes e você ter essa informação daquele indivíduo específico. Okay. O ponto é o seguinte, você chegar num novo consultório, você chegar num hospital onde você nunca esteve, e você descreve uma série de sintomas e a partir do seu perfil, a partir desses sintomas, você usar uma base de dados histórica para fazer inferências e identificar, poxa, você tem um perfil muito parecido com alguém que já, com outras pessoas que já tiveram esses sintomas, que foram diagnosticadas dessa forma, que foram tratadas de forma exitosa com esse tipo de abordagem. Então, os dados, na verdade, eles são a essência, por exemplo, desses modelos do que a gente chama de aprendizado de máquina, ou machine learning e tal, que, na verdade, usam dados históricos para poder fazer inferências. Em que momento, Renil, te interrompendo, dados que eu não sei que estão sendo colhidos, por exemplo, né? Eu sou um paciente de determinado operador de plano de saúde. Certo. Eu não tenho, digamos, o hábito de fazer uma atividade física. Certo. Mas enfim, interessa muito à operadora que eu tenha bons hábitos para que eu não tenha hipertensão, para que eu não vá parar no hospital, enfim, que fique mais barato, eu seja um cliente mais barato. Exato. No ponto de vista financeiro, é assim que funciona. Sim. Então, há muitos dados que são colhidos da gente, né? Que a gente não sabe que estão sendo colhidos, mas que estão. Certo. Porque os algoritmos estão aí, né? Exatamente. Todo mundo já vive isso, né? Existem, digamos assim, uma questão que eu colher dados sobre um indivíduo específico, e aí você tem questões que envolvem privacidade, ética na utilização dos dados e assim por diante, mas você tem como fazer inferências sobre um determinado indivíduo sem necessariamente ter acesso aos dados específicos dele. É possível. Por exemplo, é possível, se você, por exemplo, um indivíduo que é jornalista, entendeu? Que sei lá, está numa determinada faixa de idade. Eu não quis arriscar. Vai, 45. Exato. E que tem determinados hábitos e tal. Esse cara normalmente tem um comportamento sedentário, a partir de um histórico que você tem na base. Então você pode inferir que a partir desse histórico, dessa base que eu tenho, por exemplo, em algum banco de dados, que o Jocélio muito provavelmente é uma pessoa sedentária, porque a maioria das pessoas que se encaixa, que tem esse perfil, e aí quanto mais informação você tiver sobre o indivíduo e também sobre dados externos relacionados a eles, por exemplo, então o Jocélio, ele mora nessa região, nessa cidade tem esse perfil socioeconômico, então eu posso usar essa informação para compor um perfil. Exatamente. E a partir daí, sem necessariamente ter acesso aos seus dados individuais, fazer uma inferência em relação a você. Então, por exemplo, em marketing, por exemplo... No varejo isso é muito mais fácil até, né? Se você vai ao supermercado e você compra muito vinho, o supermercado vai te oferecer queijo. Ou o contrário. Exato. Isso é um trabalho feito pela ciência de dados. Exatamente. Então, é assustador isso também. Exatamente. O teu trabalho é fazer o uso desses algoritmos. É fazer o uso desses algoritmos e fazer inferências que as empresas, as instituições, as organizações, porque são nossos clientes, elas possam, principalmente, através do que a gente está falando aqui dessas perspectivas, não só olhar o passado, mas principalmente fazer inferências sobre o futuro. Você tem clientes, sobretudo em São Paulo, você falava para mim, Sim, exatamente. Né? A gente tem feito muitos trabalhos pelo Brasil inteiro, temos feito trabalhos no Sudeste, em São Paulo, no Rio, em Minas, também na região Norte já fizemos trabalhos, no Pará. Então a gente já fez, mas hoje em dia a gente tem concentrado nossas ações, tá entendendo? Tem muitos clientes em São Paulo, enfim, tem um texto do PIB, claro. Então... A propósito disso, nosso tempo está até quase acabando, já ouvi de colegas, de amigos da área de cybersecurity, que o fato da matriz da empresa estar aqui no Ceará não é um problema para abordar novos mercados, como São Paulo, inclusive, porque o conceito das empresas cearenses na área de tecnologia é muito bom.
E ele, já ouvi isso, ouvi do Raulson, que é um empresário do setor que você conhece, por exemplo, dizer que o desempenho da garotada aqui do Ceará, nos ITA da vida, nos grandes vestibulares, é um indicador positivo. Você concorda com essa tese, que o conceito das empresas de tecnologia do Ceará é muito melhor do que já fora no passado? Sem dúvida. Eu acho assim, que a competência e o compromisso de realizar um bom trabalho, ela está presente nas empresas, independente de onde elas estão. Então, as empresas do Nordeste, as empresas aqui do Ceará, ou do Piauí, minha origem inicial. Você é do Piauí? Eu sou piauiense. Então, mas as empresas, não importa, tá entendendo? Então, se você tem compromisso, se você tem seriedade, se você busca excelência, o estado da arte, você pode levar isso para qualquer lugar do mundo. E essa briga não é no preço, você ganha na qualidade. É na qualidade, na oferta, na excelência do trabalho, como eu sempre falei. A formação da nossa equipe é uma formação multidisciplinar e de gente que teve experiência em vários lugares. Eu, pessoalmente, já tive oportunidade também de fazer trabalhos fora do país e tal. Então, tudo isso não nos credencia, né, esse compromisso de levar a tecnologia de ponta, o estado da arte, não importa se é em São Paulo, se é no Pará, no Rio Grande do Norte, no Ceará, a gente leva a tecnologia e a excelência do nosso trabalho da mesma forma. E a matriz segue em Fortaleza, você não pensa em levar para São Paulo, não? A gente tem hoje... Tem uma base lá? Uma operação lá, tem consultores nossos que estão alocados em projetos especificamente lá. Então, a gente tem, digamos, hoje, divide nosso tempo principalmente São Paulo e aqui, mas como eu te falei, assim, hoje a gente tem realizado projetos em outros locais também, no Rio, em Minas Gerais e assim por diante. Bom, daqui a pouco você começa a trabalhar no anuário 2019-2020, né? Exatamente. Então, a gente espera para o próximo ano trazer novas novidades, não apenas em termos de fontes de dados distintas ou de novas formas de visualizar os dados, mas também em termos de novos modelos de inferência e novas formas de utilizar esses dados para ajudar a sociedade cearense, para ajudar o leitor do anuário a extrair os insights, né? Está sempre mudando os insights do site, do site, Está sempre mudando, as ferramentas mudam muito rápido, né, Renilton? Exatamente, as ferramentas mudam muito rápido e existe também, digamos assim, um esforço muito grande de levar esse conceito que o pessoal chama de data discovery, de descobrir dados para um público cada vez maior. Para isso não ficar restrito a um grupo de pesquisadores, a um grupo de analistas, mas que a sociedade possa utilizar isso da forma mais ampla possível, tanto numa perspectiva mais geral, de interesse do cidadão, quanto numa perspectiva mais corporativa dentro da empresa. Ok, Renilton, muito obrigado então, boa sorte lá na Conjecto. Obrigado, prazer. O programa especial no Anuário do Ceará de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode ter acesso aos dados mais importantes do Ceará também na internet. Como nós falamos aqui, o site é www.anuariodoceará.com.br. No próximo programa, destacamos mais um conteúdo exclusivo do Anuário do Ceará. Eu agradeço mais uma vez ao Renilton Oliveira, diretor da Conjecto. Até o próximo programa. Tchau.